Desde as eleições modestas de 1928 até a turbulência da Grande Depressão, veremos como a ascensão do Partido Nazista se tornou inevitável diante da crise econômica e do descontentamento popular. A habilidade de Hitler em canalizar a raiva da população e estratégias de propaganda eficazes moldaram a história alemã. A partir de 1930, eventos políticos se desdobram, culminando com a nomeação de Hitler como chanceler em 30 de janeiro de 1933. Descubra como a conjuntura única da época permitiu essa ascensão, não apenas por meio de uma vitória eleitoral, mas também por meio de acordos políticos controversos. Fique conosco para entender como foi assim que Hitler chegou ao poder. Antes do início avassalador da Grande Depressão entre 1929 e 1930, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, popularmente conhecido como Partido Nazista, ocupava uma posição modesta à direita radical do espectro político alemão. Nas eleições cruciais de 2 de maio de 1928, destinadas a eleger o Reichstag, parlamento, os nazistas conquistaram apenas 2,6% dos votos em toda a Alemanha, marcando um declínio proporcional em relação a 1924, quando obtiveram 3% dos votos. Esta votação resultou na formação de uma grande coalizão composta pelo Partido Social Democrata da Alemanha, Centro Católico, Partido Democrata Alemão e Partido do Povo Alemão, que assumiu o governo da República de Weimar nos primeiros 6 meses da turbulenta crise econômica. No período de 1930 a 1933, um clima sombrio pairava sobre a Alemanha. A devastadora depressão econômica global castigava o país, deixando milhões desempregados. A frustração daqueles que perderam seus empregos se mesclava à de milhões que associavam a Grande Depressão à humilhação nacional após a derrota na Primeira Guerra Mundial, marcada pelo início alemão e pelo consequente pagamento de pesadas reparações à França. A coalizão parlamentar, vista por muitos como frágil e incapaz de resolver a crise econômica, alimentava o descontentamento. A miséria generalizada, o medo do futuro incerto e a ira crescente diante da aparente ineficácia do governo em lidar com a crise formavam um terreno propício para a ascensão de Adolf Hitler e do Partido Nazista. O cenário estava pronto para a transformação radical que marcaria esse período crítico da história alemã. A habilidade de Hitler em canalizar a raiva e estratégias de propaganda. Hitler, dotado de uma eloquência carismática e hipnotizante, soube explorar com maestria a raiva e o desamparo que consumiam uma considerável parcela dos eleitores, atraindo assim um expressivo contingente de alemães ávidos por mudanças. A propaganda eleitoral nazista prometia resgatar a Alemanha da crise imposta pela Grande Depressão. Os nazistas comprometiam-se não apenas a restabelecer os valores culturais alemães, mas também a reverter as cláusulas do Tratado de Versalhes, resultado da derrota alemã na Primeira Guerra Mundial. Além disso, prometiam enfrentar a suposta ameaça de um levante comunista, gerar novos empregos para o povo alemão e reconduzir a Alemanha à sua justa posição como potência mundial. Ao longo desse processo, Hitler e outros propagandistas nazistas foram exímios em canalizar a ira e o medo da população contra os judeus, assim como contra os marxistas, comunistas e social-democratas. Também culpavam aqueles que assinaram tanto o armistício de novembro de 1918, que marcou a capitulação alemã na Primeira Guerra, quanto o Tratado de Versalhes, além de responsabilizá-los pela instauração de uma república parlamentar. Frequentemente, rotulavam esses indivíduos como os criminosos de novembro. Essa estratégia eficaz contribuiu significativamente para consolidar o apoio à ascensão do Partido Nazista ao poder na Alemanha. Hitler e seus coreligionários nazistas demonstravam uma habilidade notável ao adaptar cuidadosamente seus discursos conforme a audiência. Ao se dirigirem a empresários, minimizavam o antissemitismo, destacando o anticomunismo e a retomada das colônias alemãs perdidas pelo Tratado de Versalhes. Já quando falavam com soldados, veteranos de guerra ou outros grupos nacionalistas, a propaganda nazista enfatizava a necessidade do fortalecimento militar e da reconquista dos territórios perdidos segundo os termos do tratado. Os oradores nazistas também asseguravam os fazendeiros em Schleswig-Holstein, no norte da Alemanha, que o governo nazista seria capaz de evitar a queda dos preços agrícolas. Aos aposentados e pensionistas em toda a Alemanha, prometiam que tanto os valores quanto o poder de compra de seus cheques mensais permaneceriam estáveis. Acordos políticos controversos. Diante de um impasse na grande coalizão mencionada anteriormente, Heinrich Brunner, membro do Partido Central e chanceler do Reich,
induziu o presidente do Reich, já idoso, marechal de campo Paul von Hindenburg, a dissolver o parlamento em julho de 1930 e convocar novas eleições para setembro do mesmo ano. O presidente utilizou o artigo 48 da Constituição alemã para dissolver o parlamento, uma medida destinada a ser usada apenas em situações de emergência nacional imediata, revelando a tensão política que antecedeu a ascensão do nazismo na Alemanha. Brüning subestimou erroneamente o sentido de frustração popular após 6 meses de depressão econômica, permitindo indiretamente que os nazistas conquistassem impressionantes 18,3% dos votos, tornando-se o segundo maior partido político do país. Durante seus 2 anos no governo, Brüning recorreu repetidamente ao artigo 48 para emitir decretos presidenciais, mas sua tentativa de formar uma maioria parlamentar que excluísse os social-democratas, comunistas e nazistas foi infrutífera. Em 1932, o presidente Hindenburg demitiu Brüning e nomeou Franz von Papen, um ex-diplomata e político de centro, como chanceler. Papen dissolveu novamente o Reichstag, mas as eleições de julho de 1932 catapultaram o partido nazista para a liderança com impressionantes 37,3% dos votos, tornando-o o maior partido político da Alemanha. Os comunistas, aproveitando o clima econômico desesperador, receberam 14,3% dos votos. Como resultado, mais da metade dos deputados eleitos para o Reichstag em 1932 já haviam se comprometido publicamente a encerrar a democracia parlamentar, delineando uma fase crítica na trajetória política alemã. Quando Franz von Papen falhou em obter uma maioria parlamentar para governar, seus opositores, entre os assessores do presidente Hindenburg, forçaram sua renúncia. Seu sucessor, o general Kurt von Schleicher, dissolveu novamente o Reichstag parlamento. Nas eleições subsequentes, em novembro de 1932, os nazistas perderam terreno, obtendo 33,1% dos votos em comparação com os anteriores 37,3%. Por outro lado, os comunistas cresceram, alcançando 16,9% dos votos. Este aumento percentual levou o círculo próximo ao presidente Hindenburg a acreditar, no final de 1932, que o partido nazista representava a única esperança para a Alemanha evitar o caos político que se seguiria a uma possível tomada de poder pelos comunistas. Os agentes e propagandistas nazistas habilmente aproveitaram a situação, trabalharam arduamente para fortalecer essa percepção. Nomeação de Hitler como chanceler. Em 30 de janeiro de 1933, o presidente Hindenburg nomeou Adolf Hitler como chanceler da Alemanha. É crucial ressaltar que Hitler não ascendeu ao cargo de chanceler por meio de uma vitória eleitoral com mandato popular, mas sim como resultado de um acordo constitucionalmente questionável entre um pequeno grupo de políticos conservadores alemães que haviam abandonado a forma de governo parlamentar. Eles acreditavam poder utilizar a popularidade de Hitler junto às massas para apoiar seus ideais de retorno a um governo conservador e autoritário, talvez até mesmo a monarquia. No entanto, em um período de 2 anos, Hitler e os nazistas conseguiram dobrar a vontade desses políticos conservadores alemães, consolidando assim uma ditadura radical nazista completamente subordinada à vontade pessoal de Adolf Hitler. Nessa reviravolta política, vimos a ascensão de Hitler na Alemanha com estratégias astutas e crises. A persuasão de Hitler e a fragilidade democrática resultaram na nomeação como chanceler, marcando o início de uma ditadura radical.